noite, pessoal. Primeiramente, né, gostaria de agradecer ao professor Rafael pelo convite. Acho muito bacana, né, poder participar dessa disciplina, né, Ecologia Aplicada e Legislação Ambiental, e dividir com vocês, né, um pouquinho do meu conhecimento sobre o efeito de pesticidas em polinizadores, que é um tema extremamente importante, né, e então eu fico muito feliz em poder dividir com vocês, tá? Então, meu nome é Maria Fernanda, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, e eu sou bióloga, formada na Federal de Uberlândia, né, a UFO, e também fiz o mestrado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais também pela UFO. E aí, nessa minha trajetória, durante a graduação, eu tive mais experiência com a docência, e aí no mestrado eu fui mais para a área da pesquisa, né, e comecei a trabalhar com abelhas. E aí eu consegui realizar essa parceria da UFO com a UFOPA e consegui finalizar o meu mestrado aqui em Santarém, né, que é um município do Pará, e eu realizei a minha pesquisa aqui, que foi essa de avaliar o efeito de 2 pesticidas, né, ou agrotóxicos, em uma espécie de abelha sem ferrão, uma abelha nativa. E aí, desde que eu vim aqui para o Pará, né, eu consegui entrar na UFOPA como professora substituta, sou professora do campus de Monte Alegre, que é um município aqui do Pará. Dou aula no curso de Engenharia de Aquicultura, né, mas a minha experiência mesmo é com abelhas, mas eu tenho me envolvido em várias atividades diferentes, e aí eu tô desenvolvendo habilidades, né, inter e multidisciplinares. Então eu sou de Minas, né, mas estou aqui agora fazendo essa conexão Minas-Pará. Gostaria de dizer que vocês podem ficar à vontade também, qualquer momento, se quiser fazer qualquer contribuição ou alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá? Para ativar o microfone e falar comigo, tá bom? E também teremos, né, esse momento no final da apresentação para a gente tirar dúvida, para a gente conversar um pouquinho. Então, o tema, né, como eu já comentei, vai ser sobre o efeito de pesticidas em polinizadores. Deixei o meu e-mail aí para contato, porque caso alguém tenha qualquer interesse, só entrar em contato comigo, que vai ser um prazer poder responder, poder auxiliar em alguma coisa, certo? Então, para introduzir, né, o tema, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é a polinização. Só relembrando, né, esses conceitos assim que a gente já tem mais familiaridade, né? Então, a polinização, ela vai ser o transporte, né, de grãos de pólen do estame de uma flor até o estigma, né? Então, um polinizador, ao entrar em contato, né, com aquela flor, esses grãos de pólen acabam ficando presos, né, na sua superfície corporal, e à medida que ele vai visitando outras flores, né, esses grãos de pólen acabam entrando em contato com o estigma, né, que vai ser a parte da reprodutora feminina de uma planta, e aí ocorre, né, a polinização, e depois tem a geração de um fruto. Mas aí nós temos 2 tipos, né, a autopolinização ou a polinização cruzada, né, que é a autopolinização é quando ocorre a polinização de uma flor de um mesmo indivíduo, né, e a polinização cruzada é em uma outra flor de um outro indivíduo da mesma espécie. Então, só relembrando aí, né, o que é essa polinização. E como que ela ocorre? Nós temos diversos fatores, né, que vão auxiliar aí nesse processo. Nós temos os fatores bióticos e os fatores abióticos. E aí, como exemplo de fatores abióticos, eu trouxe aqui a anemofilia, né, que é através da ação do vento.
que ocorre, né, esse transporte do grão de pólen de uma flor para outra, ou a hidrofilia, que é através da ação da água. E, como exemplos de fatores bióticos, eu trouxe aqui a entomofilia, que a polinização, então, vai ser realizada por insetos, a quiropterofilia, que vai ser realizada por morcegos, e a ornitofilia, que vai ser realizada por aves, né, como o exemplo que nós temos aí, o beija-flor. Então, nós temos aí diversos modos, né, que uma polinização pode ocorrer. Mas dentro de todas essas opções, nós temos um valor assim bastante considerável para polinização feitas pelos organismos vivos. Vou colocar um ponteiro aqui para facilitar. Então, né, a polinização ela vai ser essencial para a produção de sementes e frutos. E aí, aproximadamente 87% das espécies de plantas conhecidas, elas vão depender da polinização realizada por seres vivos. Então, mesmo que a gente tenha aí a ação do vento, ação da água, ou por um mamífero, né, no caso um morcego, ou por um beija-flor, quer dizer, desculpa, apesar da gente ter, né, essa polinização ocorrendo pela ação do vento e pela ação da água, a maior parte dela vai ocorrer pela ação de seres vivos. E aí, esses 13% restantes aqui são também referentes à apomixia, né, que são formação de sementes sem a fertilização, e a partenocarpia, que vai ser a formação de frutos sem ocorrer a fertilização. E aí, como exemplo de apomixia, nós temos a amora, e como um exemplo de partenocarpia, nós temos a banana. Então, nós temos aí, né, alguns representantes que não são dependentes de polinização para gerar um fruto, por exemplo, mas a gente vê que a grande maioria aí dessas plantas, elas vão precisar, sim, desses agentes polinizadores, certo? E aí, quando nós estamos falando da polinização, né, os polinizadores, eles acabam realizando esse serviço ecossistêmico quando eles estão à procura de recursos. E quais recursos são esses, né? Eles podem buscar o néctar, o pólen, óleos florais, resinas, ou podem procurar um abrigo, né, para ficar mais aquecido, etc., né, entre outros fatores. E aí, quando ele está procurando esses recursos e à medida que ele vai passando de uma flor para outra, né, ele acaba realizando a polinização. Então, eles entram em contato, né, com os estames, aí os grãos de pólen vão ficar na superfície, né, corporal daqueles organismos, e aí eles acabam transferindo os grãos de pólen para o estigma de uma outra flor, acabando realizando a polinização, né? Então, esses organismos, os organismos envolvidos, né, tanto a planta quanto os insetos, eles acabam sendo beneficiados, porque de um lado ocorre a polinização e de outro ocorre, né, essa utilização de recursos, que é muito importante, né? Mas eu gostaria de ressaltar aqui para vocês que nem todo visitante floral é um polinizador, porque às vezes algum animal está entrando lá em contato com aquela flor para poder pegar algum recurso, mas ele não vai realizar a polinização, pode ser pelo tamanho corporal, né? Que ele acaba não passando aquele grão de pólen de uma flor para outra. Então, aí, nesse caso, ele é beneficiado, né? Porque ele pega aquele recurso, ele utiliza aquele recurso, mas a planta não. Então, eu só queria chamar a atenção que nem todo visitante floral é um polinizador, tá? E aí, dentro desses polinizadores, que eu já comentei com vocês, né, que nós temos aí mamíferos, aves, os insetos, né, nós temos o principal grupo, que são justamente os insetos. E aí, dentro dos insetos, um grupo mais importante que nós temos são as abelhas.
Porque como as abelhas, né, elas vão se alimentar do pólen, do néctar, e elas precisam fazer grandes visitas, né, em várias quantidades de flores para poder suprir as suas necessidades, elas acabam sendo os principais polinizadores que nós temos, porque elas vão pegar pólen, vão pegar néctar, vão utilizar isso como alimento larval, vão utilizar também outros recursos para poder fazer a construção do ninho. Então, é com muita frequência, né, que elas estão fazendo essas visitas. Por isso que elas são os polinizadores mais importantes que nós temos. Então, logo, né, as abelhas elas vão ser as responsáveis pela manutenção da base da cadeia alimentar nos ecossistemas silvestres. Para a gente entender melhor, então, quais são esses serviços ecossistêmicos, né, que as abelhas acabam proporcionando, elas são responsáveis por mais de 50% das plantas das florestas tropicais, são responsáveis também por mais de 80% das espécies vegetais do Cerrado brasileiro, são responsáveis por 73% das plantas cultivadas e utilizadas de forma direta ou indireta na alimentação humana, e também são responsáveis por 42% das 57 espécies mais plantadas do mundo. Então, essas porcentagens que eu trouxe aqui, a gente consegue ter uma noção do serviço ecossistêmico que essas abelhas estão fazendo, né? Então, elas são muito importantes para a gente ter a nossa biodiversidade, para a gente ter essa manutenção dos ecossistemas, né? Afinal de contas, elas estão polinizando várias espécies de plantas. Então, né, essa polinização, ela vai ser essencial, né, para a reprodução e manutenção da diversidade, né, das espécies de plantas, que eu acabei de falar, além de fornecer alimentos para humanos e animais. E além do mais, né, as abelhas também, elas vão ser muito importantes na agricultura, porque quando ocorre uma polinização pela abelha, né, o aspecto qualitativo dos frutos melhora, a quantidade de substâncias nas sementes também é alterada, o encurtamento do ciclo de culturas, a uniformização da altura das plantas. Então, essa polinização feita pelas abelhas, ela é extremamente importante. E aqui, eu trouxe essa imagem, que é a foto do pesquisador da Embrapa, do Cristiano Menezes, que faz a comparação aqui do açaí, do melão e do quiabo. E aqui nós estamos vendo, né, indivíduos, aqui no caso do açaí, aqui é um indivíduo que teve uma grande polinização realizada por abelhas, e aqui é quando um indivíduo, né, recebe poucas visitas, né, das abelhas. E aí a gente já consegue ver uma grande diferença na quantidade de frutos, né? A mesma coisa vai acontecer com o quiabo, né? O quiabo, quando ele recebe menos a visita, né, dessas abelhas, ele pode ficar menor. Ele também tem essa curvatura, né? Ele fica pequeno e fica curvo. E a quantidade de sementes também vai variar bastante. Então, esse aqui do lado direito foi polinizado por várias abelhas e esse daqui não. E a mesma coisa vai acontecer com o melão. O melão fica maior, também aumenta a quantidade aqui de sementes, né? Então, aí a gente consegue observar que à medida que essas espécies de plantas recebem uma maior quantidade, né, de polinizadores, a gente acaba tendo um resultado muito melhor, o custo-benefício fica muito melhor, né? Então, aqui são exemplos, né, para mostrar para vocês a diferença que faz quando um cultivo recebe poucos polinizadores e quando ele recebe muitos. A diferença que faz, né, na qualidade do fruto, na qualidade e na quantidade, né? Podem também ter outros fatores envolvidos aqui, mas a polinização é um fator, assim, mais importante, né? A polinização feita pelas abelhas.
E aqui eu também trouxe alguns valores, né, de uma estimativa realizada pela Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, e esses valores aqui são de 2015, né, então não está referente ao valor das moedas agora, daquela época, né, do ano de 2015. E aí foi estimado que a polinização por insetos na América do Sul teve um valor equivalente a mais de 11 bilhões de euros, né, que naquela época era equivalente a mais de 37 bilhões de reais. E no Brasil, somente 8 culturas dependentes de polinização biótica foram responsáveis por mais de 9 bilhões de dólares, né, que na época estava valendo mais de 20 bilhões de reais em exportações. Então, a gente percebe, né, que além da importância ecológica, né, a importância também para a nossa alimentação, para a nossa economia, também é bem considerável, né? Mas aí, então, onde está o problema? Né, até agora que a gente está falando só de pontos positivos. Então, aí, onde que vai entrar o problema que envolve as abelhas, né? Então, à medida que a agricultura, né, vem se expandindo, as populações de polinizadores vêm declinando, principalmente das abelhas. E esse declínio ele é um problema global, ele está sendo relatado em diversos lugares do mundo, principalmente a partir de 2006, quando nós tivemos aí a desordem de colapso de colônias, né, que foi quando nós tivemos assim uma quantidade considerável, né, de morte de abelhas, e a partir daí os estudos vêm se intensificando para entender o que está acontecendo, né? E além disso, as mudanças climáticas também provavelmente levarão à redução da atividade agrícola. E enquanto isso vem acontecendo, a população humana continua crescendo em ritmo acelerado, né? Então, quando a gente junta esses fatores, a gente tem uma noção de que o resultado disso não vai ser um resultado positivo, muito pelo contrário, a gente está vendo, né, da importância das abelhas, da importância da polinização, da importância da manutenção de um ecossistema, e agora essas populações aí começaram a declinar. E quais são as consequências que nós temos e podemos ter, né, se esse declínio desses polinizadores continuarem acontecendo, né? Então, nós vamos ter uma redução considerável, né, da produtividade agrícola, a nossa segurança alimentar que vai ficar em risco, e aí também com a baixa produção, né, ocorreria o desabastecimento e impactos nos custos, preços e comércio internacional, a perda de biodiversidade e morte de ecossistemas inteiros, e extinção em cadeia, né, extinção de várias espécies. Porque as abelhas são organismos-chave, né, para um ecossistema. E aí aqui eu trouxe essas imagens para a gente fazer uma comparação, né? No café da manhã, por exemplo, quando a gente tem, né, a presença das abelhas como, né, o principal polinizador, a gente tem uma grande variedade aqui, né? Tem café, tem várias frutas. E aí quando a gente já retira, né, esse serviço ecossistêmico, a gente fica com opção bem mais limitada. E a mesma coisa a gente vai observar no mercado, por exemplo, né? Com a presença das abelhas, né, nós vamos ter assim, uma grande opção, né, de fruta, né, enfim, legumes. E aqui é quando a gente retira, né, esse papel das abelhas, e aí a gente já fica com uma quantidade bem limitada. Então, eu trouxe essas imagens para a gente conseguir visualizar e conseguir entender como é importante a preservação das abelhas, a preservação dos ecossistemas, né? Que a gente estude e entenda por que esse declínio está acontecendo e está cada vez mais acentuado. A gente recebe notícias, né, o tempo inteiro de tudo quanto é lugar desse declínio das abelhas. Então, é um problema muito sério. Inclusive, em áreas de cultivo, já estão
já tem pesquisas mostrando também que a quantidade de abelhas que frequentam, né, esses cultivos está diminuindo. Existem cultivos que estão contratando, né, pessoas para poder fazer a polinização, por exemplo, do maracujá, para poder fazer a polinização manual, porque não está chegando a abelha, né? A quantidade está muito, muito pequena e aí não está ocorrendo a polinização no seu potencial, né? Então aí tem o custo, né? Porque tem o trabalho, é o trabalho manual. Imagina, né? Você polinizar um cultivo, fazer uma polinização manual de um cultivo inteiro, sendo que nós temos as abelhas aí que fazem isso assim naturalmente. E a gente não tem gasto nenhum com isso, né? Então, é um problema muito sério. E aí, então, quais que são os causadores, né, desse declínio? Então, nós temos aí vários fatores que estão influenciando, né, na queda da população das abelhas, principalmente das abelhas, né? Nós temos aí o desmatamento, né, de áreas com vegetação nativa para a implantação ou expansão das cidades, ou para áreas agrícolas, exploração de madeira, formação de pastagens, né, fabricação de carvão vegetal, mineração, etc., né? E, além disso, nós também temos, né, o inadequado uso de práticas de cultivo, inclusive a utilização abusiva de pesticidas, muitas vezes sem necessidade ou sem seguir as instruções recomendadas pelos fabricantes. Então, assim, são vários fatores que estão agindo em cima da população das abelhas, né? O desmatamento, né, porque você está tirando a área de vegetação nativa. Quando ocorre um cultivo numa região, aí a gente tem o problema também de ser um monocultivo, então não tem opção, não tem diversidade, né? Porque as abelhas, elas vão visitar diversas espécies diferentes, né? Tanto é que a gente pode perceber na qualidade do mel, por exemplo, em diferentes estações, em período seco, em período chuvoso, quais as espécies que tem em determinada região, porque dependendo desses fatores, a gente vai ter vai ter um mel de qualidades diferentes, né? O mel pode ser mais escuro, ele pode ser mais claro, ele pode ser mais ácido. Isso vai depender de quais são as espécies que aquelas abelhas ali estão visitando, né? Para poder utilizar aquele recurso. Só que como fator principal, nós temos o uso dos pesticidas. E a gente vai entender por quê. E o que esses pesticidas estão fazendo, como que eles estão agindo, né, nesses grupos para causar um declínio tão acentuado, né? Então, antes de eu falar a respeito dos efeitos dos pesticidas, eu queria aqui só mostrar, né, que os pesticidas ou agrotóxicos, eles são divididos em inseticidas, que é para matar insetos, né, fungicidas, fungos, herbicidas, que são ervas daninhas, acaricidas, os ácaros, e os nematicidas, que são nematóides, né? Então, nós temos essas subdivisões aqui. E aí também, quando ocorre a aplicação desses pesticidas, eles podem contaminar os organismos que estão presentes ali através da intoxicação por contato ou por ingestão. Ou seja, né, se a gente está falando de uma abelha, a abelha está lá fazendo a visita dela num cultivo, e aí ocorreu uma aplicação de algum pesticida, ela pode entrar em contato direto, né, porque ela vai estar lá no momento que aquele pesticida está sendo aplicado, ou se ela estiver próxima, e se for um dia que esteja ventando bastante, o vento também pode levar, né, partículas desse pesticida, e aí a abelha acaba entrando em contato também. Ou ainda, às vezes ocorreu uma aplicação em um outro momento, e na hora que a abelha chegou lá para poder fazer a sua visita, né, ela pode acabar ingerindo aquele pesticida que estava ali naquela planta. Então, existem esses dois tipos aí de contato, de intoxicação.
E aí, quais que vão ser, então, os efeitos, né? Esses efeitos tóxicos desses pesticidas, né? Nós temos uma grande quantidade de pesticidas, de vários tipos, várias combinações, e aí eles agem de formas parecidas, mas dependendo do organismo que está entrando em contato, as respostas também podem variar. Mas várias substâncias vão apresentar ações que são neurotóxicas, e aí vão acabar causando uma hiperatividade, convulsão, tremor, e também eles podem agir, por exemplo, como inibidores da acetilcolinesterase, que é uma enzima que vai atuar aí como uma propagação do impulso nervoso. E aí, quando ocorre, né, essa inibição da acetilcolinesterase, acaba causando um acúmulo de acetilcolina nas sinapses daquele inseto, que vai resultar em ataxia, ou seja, uma ausência de coordenação no sistema neuromuscular e aí uma morte, né, seguido de morte. Então, esses pesticidas, eles vão ter ações na fisiologia do organismo que vai alterar o comportamento daquele indivíduo, né? As abelhas, elas ficam atordoadas, elas ficam desorientadas. Em a pesquisa que eu realizei no meu mestrado, que eu analisei o efeito de 2 pesticidas na abelha aqui nativa da Amazônia, eu fiz testes comportamentais e eu consegui observar, né, depois que eu deixava a abelha em contato com alguma dose daquele inseticida, isso porque eu fazia várias diluições, várias mesmo, eu pegava assim quantidades mínimas do inseticida, do pesticida, né, deixava a abelhinha lá em contato e quando eu ia fazer o teste comportamental era nítido como o comportamento daquelas abelhas estavam sendo prejudicados. Dependendo da quantidade, dependendo da dosagem que eu estava testando, elas morriam na hora, porque eu estava fazendo vários testes para poder acertar, né, umas porcentagens específicas. Então, no começo, as dosagens que eu estava fazendo já matavam os indivíduos na hora, e alguns grupos que eu fiz com uma porcentagem um pouco menor, também dava para perceber que elas começavam a ficar desorientadas, começavam a andar em círculos em torno delas mesmas, elas caíam, enfim, dá para perceber nitidamente que elas ficam desorientadas e com essa coordenação toda afetada. E aí, né, elas morrem, porque elas não conseguem, né, elas ficam desorientadas o suficiente e a intoxicação é muito forte, então elas morrem. Mas aí, além desses efeitos letais, nós também temos os efeitos subletais, que são tão sérios quanto. Porque os efeitos subletais, eles não matam na hora, né, porque pode ser uma quantidade um pouco menos letal, né. Então, eles vão alterar no comportamento, no desenvolvimento e na capacidade que as abelhas têm para poder combater infecções, por exemplo, causando problemas crônicos provocados pela exposição a longo prazo. Além disso, também ocorre a redução da movimentação e da mobilidade, diminuição da capacidade de comunicação, de aprendizagem, dificuldades de retorno à colônia, no comportamento de forrageamento e na polinização. Então, quando esses inseticidas provocam esses efeitos subletais em insetos que são insetos sociais, né, a gente tem um problema muito grande, porque esses insetos, eles precisam desse comportamento, né, de comunicação, para saber onde tem um recurso, aonde aquele recurso está. E aí, quando uma abelha, por exemplo, não consegue fazer esse comportamento, ela está prejudicando também os outros indivíduos da colônia dela, né? E mesmo também se ela pegar um pólen, por exemplo, para levar lá para preparar de comida de alimento larval, ela pode também estar levando o pólen que tá com a presença desse pesticida e está levando lá para o ninho, né?
onde elas vão alimentar as larvas das abelhas. E além disso tudo, ainda ela pode também, se ela estiver intoxicada, né, por contato, ela também pode, ao entrar em contato com uma outra abelha, um outro indivíduo, ela também pode intoxicar outras abelhas. Então, assim, esses efeitos subletais, eles são tão prejudiciais quanto os letais, né? Porque também vai estar afetando todo o comportamento aí de uma colônia inteira. Então, aí a gente consegue perceber como é sério isso. E é importante ressaltar também, né, que a maioria dos estudos que avaliam, né, a toxicidade de pesticidas em abelhas, elas utilizam a Apis mellifera como parâmetro. E a Apis mellifera é a abelhinha que é a mais conhecida, né? E é a abelhinha que é a mais retratada em desenho, filme, ilustração, que é sempre a abelhinha com os preta e amarela, né? Listradinha preta e amarela. E aí a maioria das pesquisas são realizadas com a Apis mellifera, mas nós não temos só a Apis mellifera, né? Nós temos uma grande diversidade de abelhas. Então, nós precisamos dar ênfase também em estudos com abelhas sem ferrão, por exemplo. Abelhas solitárias também, só que com abelha solitária é mais difícil realizar uma pesquisa dessa, porque a gente precisa de um grande número de indivíduos, né? E a abelha solitária, como o próprio nome diz, é solitária, né? É muito difícil identificar, né, os ninhos naturais dessas abelhas, que podem ser em tronco, no solo. É muito difícil encontrar, né? E como a gente precisa de um grande número para realizar essa pesquisa, um grande número de indivíduos, com a abelha solitária já vai ser um pouco mais difícil, né? Mas com as abelhas nativas, com as abelhas sem ferrão, principalmente. Aí aqui eu trouxe um exemplo de uma abelha sem ferrão, ela é muito pequenininha, ela é bem conhecida também, a jataí, né? Ela é bem pequenininha, menor que a Apis, apesar de eu ter colocado a imagem grande aqui. E aqui a gente tem uma xilócopa, que é uma abelha bem... O tamanho corporal dela já é bem, assim, considerável, né? É uma abelha bem grande. E aqui eu coloquei essa foto que ela está polinizando o maracujá, que ela é, né, a polinizadora do maracujá, para a gente ter uma noção do tamanho dela, porque a flor do maracujá é uma flor enorme, né? E aí, não é à toa que ela é a polinizadora do maracujá, porque ela tem um tamanho corporal, assim, considerável. Então, mesmo que esses estudos sejam feitos, assim, a grande maioria com apis, é muito importante a gente fazer com as outras espécies de abelhas também, principalmente as abelhas sem ferrão, né, que é possível de realizar. Porque os efeitos dos pesticidas, eles vão variar. O tamanho corporal pode alterar ali, né, em como aquela abelha vai reagir. Claro que a quantidade, né, de pesticida que ela entrou em contato, a fisiologia do indivíduo também, às vezes alguma espécie pode ter a presença de alguma enzima assim que consegue trabalhar para desintoxicar aquele indivíduo. Então depende. Então a gente não tem um padrão. A gente não consegue fazer uma tabela falando a quantidade ideal para aplicar um pesticida num cultivo que não vá afetar esses indivíduos. Depende, né? Para cada espécie vai ser um valor X. Por isso que é muito complicado, é muito difícil, né, essa questão. E outra coisa que eu queria comentar acabei perdendo aqui, mas à medida que eu vou lembrando, eu vou falando, né? Abelha solitária, abelha sem ferrão. Bom, quando eu lembrar, eu retomo. Então, nós temos, né, grande parte dos estudos sendo realizados com a Apis mellifera. E aí, nós também temos outros impactos, né? Eu sei que o tema da palestra é para falar mais sobre o efeito dos pesticidas sobre os polinizadores, e eu dei ênfase nas abelhas, porque as abelhas são os principais polinizadores, mas nós vamos ter outros impactos também, outros impactos ambientais causados por pesticidas, né? Então, aqui tem essa imagenzinha, né, mostrando como se fosse um cultivo, né? Um cultivo X aqui no solo,
e aí a aplicação de pesticida nesse cultivo. Quando a gente aplica, a gente vai... Ah, lembrei o que eu queria dizer. É porque quando a gente aplica um pesticida, a gente não vai conseguir atingir só aquele organismo-alvo, né? Porque, por exemplo, se você está aplicando um inseticida, é para matar inseto, né? Não vai ser para matar a espécie específica, uma espécie X. O inseto que entrar em contato ali com aquele inseticida, ele vai ter algum prejuízo, né? Por isso que as abelhas, mesmo que os pesticidas não tenham as abelhas, né, como organismo-alvo, porque as abelhas não causam prejuízo nenhum, muito pelo contrário, né, para os cultivos, elas acabam sendo prejudicadas, não só elas, como outros organismos também. Que é o que eu vou dizer aqui a respeito disso, né? Porque à medida que a gente aplica, esse pesticida ele também vai contaminar o solo. Através do solo, ele pode contaminar o lençol freático, ele pode contaminar o ecossistema aquático através de escoamento superficial ou subsuperficial, através da lixiviação. Também pode ocorrer, né, a volatilização daquele composto, por exemplo. E aí, os organismos que estão inseridos aqui, eles também serão intoxicados. Organismos aquáticos, organismos terrestres, os micro-organismos presentes aqui, que são importantíssimos, né, para renovação de nutrientes de um ecossistema. Então, esses pesticidas, eles vão afetar vários organismos não alvo, né, e isso vai trazer uma série de consequências. E além de tudo, né, além de contaminar solo, contaminar água, contaminar os polinizadores, também contamina, né, nós, os seres humanos. Pode ser por contato, caso a gente esteja próximo, né, a áreas de cultivo, e pode ser por ingestão também, dependendo de qual alimento a gente está comendo e de como ele recebeu esse tratamento, né, de pesticida. Tratamento não, né? É um veneno, né? Então, nós também estamos sendo afetados em decorrência do uso de pesticidas em cultivos. E aí, outra coisa que eu queria trazer, falando a respeito do efeito em nós seres humanos, e para poder ilustrar isso, eu vou aqui trazer exemplos de uma pesquisa realizada aqui na Amazônia. E aí eu vou mostrar para vocês uma cartilha que foi feita fruto dessa pesquisa, e vou também encaminhar, né, para o professor Rafael, depois ele disponibiliza para vocês, que foi um dos resultados dessa pesquisa, né? Então, essa pesquisa ela foi realizada pelo projeto Odisseia, que é financiado pela Comissão Europeia, reunindo várias redes brasileiras, né, não só brasileiras como internacionais, para responder aos desafios do desenvolvimento sustentável, a fim de apoiar políticas públicas e organizações sociais de saúde e meio ambiente na Amazônia. E aí, essa pesquisa, né, que foi realizada aqui em 2019, o nome dela é Consolidando a Agricultura Familiar. Então, ela foi realizada em colaboração com os sindicatos dos trabalhadores rurais de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra. Aí, no total, né, os pesquisadores comunitários entrevistaram, porque essa pesquisa ela foi uma pesquisa participativa. Então, houve, né, um treinamento desses comunitários, e esses comunitários foram realizando entrevistas, né? Então, no total, foram 544 famílias entrevistadas em 62 comunidades, que representa a realidade de 10% só das famílias de agricultores familiares do Planalto Santareno. Então, eles fizeram, né, várias entrevistas, foram vários contatos, várias reuniões com esse pessoal, né, o treinamento, a identificação, né, dos maiores problemas, foi tudo feito, assim, em conjunto, né, com o pessoal, que foi justamente para entender das pessoas que moram aqui quais eram os principais problemas e o que poderia ser feito em relação a isso, né, que é essa pesquisa participativa. E aí, como resultado, eles fizeram 4 cartilhas. Cada cartilha vai ter um tema. E aqui eu trouxe para vocês a cartilha, né,
em relação ao agrotóxico aqui na Amazônia, né, nesse Planalto Santareno, que é o que eu vou disponibilizar, né, passar para o professor Rafael e depois vocês terão acesso. E aí eu queria destacar alguns pontos, já que a cartilha ela é grande, né, e se eu colocasse a imagem completa dela aqui, a gente não ia conseguir ver as informações. Então, eu dei um zoom e trouxe aqui para vocês alguns pontos para a gente conseguir visualizar, ilustrar melhor, né, o que acontece, por exemplo, aqui na Amazônia, nessa região. Então, olha só, nessa pesquisa, os dados que foram levantados, as entrevistas que foram realizadas, né, nós temos aqui o valor, né, de uso de agrotóxico em quilogramas por hectare, a média, né? E aí, em país europeu, nós temos aí que a média de 2 quilos, no Brasil, 8 quilos, e na Amazônia, nos cultivos de soja, nós temos aí o uso de 19 quilos por hectare. Então, assim, a média, né? Então, assim, é muita coisa. Olha, na hora que a gente faz essa comparação, a gente já vê que é um absurdo, né? A quantidade, né, de uso de agrotóxico, né, pesticida, são os dois, tá, gente? Pode falar agrotóxico ou pesticida. Principalmente no cultivo de soja, né? Porque o cultivo de soja é um dos mais importantes que a gente tem aqui no Brasil. E o avanço dele, principalmente na Amazônia, também tem atingido, assim, valores altíssimos, né, nos últimos anos. E, consequentemente, o uso desses agrotóxicos também. Então, está falando aqui, né, que a soja é o cultivo de grande escala que mais usa, né, agrotóxicos, ocupando 42% das áreas cultivadas e 62% dos agrotóxicos que são vendidos, né? Aí aqui tem também, do consumo, aí aqui tem também, né, o que são agrotóxicos, mas não vou enfatizar essa parte. E aqui, esse aqui é um dado muito interessante, porque nessas entrevistas que foram realizadas, olha, 32% dos agricultores familiares começou a utilizar agrotóxicos por indicação de outros produtores, de amigos ou parentes. E quando a gente está falando de agrotóxico, a gente está falando de veneno, sabe? Não é uma indicação que você vai pegar assim com um colega, né? Mas a gente entende, né? Outro contexto, né? Então, assim, o pessoal fala que deu certo, a pessoa vai utilizar também. E aí também nós temos aqui que 16% recebeu orientações em lojas agropecuárias, né, que lucram com essa venda. 4% teve assistência pública e não interessada por técnicos da Emater. E aqui a gente tem também a porcentagem, né, do uso. Então, nós temos aqui 27% que é o uso do herbicida, mata-mata, e 52% do uso de inseticida. E aí a gente tem a toxicidade aqui, o inseticida é muito tóxico, né, e o herbicida é um pouco menos tóxico, né. Então, esses dados eles são interessantes para a gente ver que o uso de agrotóxicos, né, de pesticidas, ele é indiscriminado, não tem fiscalização, o que é um problema muito sério. Outros dados que nós temos aqui também realizado por essa pesquisa mostram aqui também que, ó, em 21 das 29 localidades analisadas, ou a água ou o sedimento de fundo apresentou resíduos de agrotóxicos. Quase o N amostral inteiro, né? E aí, em 100% das análises de urina, que foi de 27 residentes, foi encontrado resíduo do herbicida glifosato. Em 100%. Então, esses agricultores, né, esses agricultores familiares, eles estão ali, né, próximo, seja do cultivo de soja, ou seja, da própria utilização deles, né, então foram identificados aí, né, o resíduo do glifosato na urina, comprovando aí para a gente que nós estamos sendo intoxicados também. E aí, né, 43% dos agricultores familiares se sentiram atingidos, né, por pulverizações feitas em grandes propriedades próximas. E aí, o que eles sentiram, né? 72% um mal-estar muito forte,
eles comentaram que o cheiro, né, é insuportável, dor de cabeça, vômito. 64% perdeu sua produção por causa das pragas, que se refugiaram em seus campos, né, escapando da pulverização ao lado. 40% teve ressecamento de seus cultivos por causa do produto utilizado, né, para acelerar a colheita de soja. Então, assim, são agricultores familiares, né, e eles estão sendo, assim, bem prejudicados, tanto na saúde, né, quanto na produção deles. E aí que a gente tem também a presença, né, de resíduos de agrotóxicos em águas e sedimentos, 60% em igarapé, igarapé é rio pequeno, né, 60% em poços e 100% em barragens. Então, aqui, a gente tem esses dados mostrando em um município, né, o Planalto Santareno aqui, pega Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, e a gente já tem, né, 100% aí de resíduo, né, encontrado na urina dos residentes, e o problema com saúde, e também encontraram na água, sedimento. Então, assim, está em tudo, né? Esses pesticidas ali, onde tem cultivo próximo, esses pesticidas estão presentes, né? Que é bastante sério. Aí aqui também tem, né, mais alguns dados mostrando qual o impacto social da soja. Então, aqui tem esse dado aqui mostrando que mais de 2.000 hectares, né, de campos de sojas foram plantados em áreas desmatadas desde 2006. O impacto da soja sobre os agricultores, né, agricultores familiares. 69% que se sentem prejudicados, né, por causa do impacto do agronegócio, 41% perdeu a produção, 38% sofre com as mudanças climáticas, né, decorrentes do plantio da soja, 36% sofre com a degradação do meio ambiente, decorrente também do plantio da soja. Aí aqui também nós temos mais um pouquinho das doenças, né, dos problemas que eles encontram, dores de cabeça, doença pulmonar, câncer, 6% aqui. E aqui uma das falas, né, dos residentes, falando, ó, apesar da mata ao redor de casa, a gente sente no ar aquela coisa ruim, parece querer dar aquele cansaço. A gente sabe que eles estão usando aquilo. Ou seja, no momento que o pesticida, que o agrotóxico está sendo aplicado, o pessoal que mora ali próximo já começa a sentir. Então, é instantâneo, né? E aí tem mais algumas informações aqui que eu não vou focar agora não, mas depois vocês vão receber essas planilhas, essas cartilhas, tá? Então, aqui é para mostrar para vocês como esse problema é sério, né? Inclusive, Belterra, esse município aqui próximo, é um município que é muito conhecido pela atividade dos meliponicultores, que são essas pessoas, né, que cuidam dessas abelhas sem ferrão. E aí trabalham com mel, né, com própolis. Só que aí, como eu realizei a minha pesquisa e eu peguei abelhas de um meliponicultor de Belterra, comprei umas abelhas dele, né? Ele contou que ele nem trabalha mais com meliponicultura porque não tem, porque as abelhas simplesmente morreram todas, sobraram algumas ali, algumas caixas que ele tem, mas agora a renda dele, ele trabalha com madeira, e é madeira de desmatamento, que é essas madeiras que o pessoal não pega, né, não deve ter um valor econômico bom, e aí ele pega essas madeiras que são deixadas para trás e está trabalhando com essas madeiras. E aí você não encontra mais, porque como o Belterra está situado num lugar que tem muita plantação de soja próximo, os meliponicultores simplesmente perderam as suas abelhas, porque elas morreram. Ou elas morreram, ou não voltaram mais, né? Porque quando esses eventos acontecem, você consegue observar, né, um grande número de abelhas mortas próximas ali da caixa, né? E aí, quando isso não acontece, elas não voltam mais, e aí, aos poucos, né, a caixa acaba ficando suscetível, né, a invasores, a doenças, e aí, aos poucos, vai morrendo, né? E aí, as pessoas têm que procurar outras fontes de renda. Então, é bastante sério isso, né? E nós temos também aqui
uma notícia que foi divulgada aí pelo BBC News, falando também, né, que aproximadamente 1/3 da receita das principais fabricantes de agrotóxicos do mundo vem de produtos classificados como altamente perigosos, que têm como destino, em sua maioria, países emergentes como Brasil, Índia e países pobres. Essa aqui, então, foi a conclusão desse levantamento feito pela Unearthed, organização jornalística independente financiada pelo Greenpeace, em parceria com a ONG suíça Public Eye. E aí, outros dados, né, que essa pesquisa trouxe para a gente, foi quais são os principais pesticidas que nós recebemos aqui no Brasil, né? Então, nós temos aqui o glifosato, e esse glifosato, ele foi descrito como possível cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, e aqui é a sigla em inglês. Nós temos também o glufosinato, que é um herbicida que pode representar perigos crônicos à saúde. O ciproconazol, que é um fungicida, né, que reguladores da União Europeia já classificaram como prejudiciais para feto, fertilidade e função sexual. Nós temos aqui o neonicotinoide, que são inseticidas de principal ameaça para as abelhas e que já é proibido na União Europeia. Temos o paraquat, que vai ser um herbicida altamente tóxico e também proibido na União Europeia, entre outros. A quantidade, assim, é absurda. E os ingredientes ativos desses pesticidas, eles também são, e na sua maioria, prejudiciais. E muitas vezes, quando você pega uma bula de um pesticida, ele fala, né, se ele é altamente tóxico ou pouco tóxico para o ambiente. Mas, por exemplo, nessa pesquisa que eu realizei no meu mestrado, um dos pesticidas que eu utilizei estava na bula como medianamente tóxico, e o resultado que eu tive é que ele era altamente tóxico. Então, assim, é complicado. Esse tema, principalmente aqui no Brasil, é um tema assim muito muito sério e muito controverso, né? Os interesses por cima desse uso dos pesticidas, dos agrotóxicos, eles são muitos, né? Então, a gente vai sempre estar lidando com informações muito contrárias, mas aí a gente tem acesso a essas pesquisas, né? E aí a gente vê que, na verdade, a gente está falando de veneno, tá? Nós estamos falando da aplicação de veneno na comida que a gente come. Não só nisso, né? Nos organismos que estão entrando em contato também. Aí eu trouxe para vocês também, eu retirei lá do G1, mas esse gráfico aqui, ele foi retirado do Ministério da Agricultura, né, e atualizado aqui em janeiro de 2021, mostrando o registro de agrotóxicos no Brasil, desde o ano 2000. Então, a gente tem aqui um valor relativamente constante, né, nesses anos. Depois, a gente aqui, a partir de 2007, tivemos um aumento, mas nada se compara com o aumento que nós estamos tendo a partir de 2016, principalmente nesses últimos anos. Em 2020, essa quantidade aqui de 493 agrotóxicos, né, registrados no Brasil, bateu recorde histórico. E recorde atrás de recorde, né, porque foi batendo aqui os recordes, né. Então, é um absurdo a quantidade de pesticidas que são registrados aqui no nosso país e que nós estamos entrando em contato, nós e o nosso ecossistema. Então, assim, isso não pode acontecer, é um absurdo, assim, nossa, é revoltante. E aí, eu também trouxe para vocês um vídeo da Larissa Bombardi. Esse vídeo está no YouTube, eu recomendo que vocês assistam depois, que a gente vai ver só um trechinho dele. E a Larissa Bombardi, né, era do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e ela destaca-se como uma das maiores e importantes pesquisadoras sobre o tema dos agrotóxicos e seus impactos na sociedade.
E ela recebeu muitas ameaças por causa dessas pesquisas dela, né, da visibilidade, né, da importância do tema. Ela recebeu muitas ameaças e ela, inclusive, comentou que ia sair do Brasil por causa dessas ameaças. Eu não sei se ela chegou a sair, se ela já foi, não tenho essa informação para passar para vocês, mas a gente também consegue perceber, né, com esse acontecimento, como a gente está lidando com um assunto delicado, né? Então, uma das mais importantes pesquisadoras que nós temos aqui está falando em sair do Brasil porque ela está recebendo ameaça. Se ela está recebendo ameaça é porque tem muita gente interessada, né? Nessa quantidade absurda de pesticidas que nós estamos tendo registrados aqui no Brasil nos últimos anos. Aí eu vou pedir, por favor, né, para o professor Rafael compartilhar esse trechinho do vídeo com vocês. Em termos numéricos, nós temos o seguinte: entre 2007 e 2014, 1.186 pessoas morreram intoxicadas com agrotóxico no Brasil. Isso dá uma média de 1 a cada 2 dias e meio. Cada 2 dias e meio, uma pessoa morre intoxicada no Brasil. A gente tem um Brumadinho por ano, só de pessoas que morreram intoxicadas com agrotóxico. O que está na raiz disso? Vejam, mais da metade dos agrotóxicos utilizados no Brasil tem como destino a soja. Em segundo lugar, a cana-de-açúcar. Em terceiro lugar, o milho. Vejam, 3/4 dos agrotóxicos utilizados no Brasil vão para esses 3 cultivos só: soja, cana e milho. Por isso, eu estou insistindo que tem uma relação absoluta entre esse volume de agrotóxicos que a gente usa e o modelo de inserção do Brasil na economia mundializada. Se a gente for olhar para a soja no Brasil, que ocupa o equivalente a uma Alemanha, na verdade, um pouco mais do que uma Alemanha, e pensarmos que 98% da soja cultivada no Brasil é transgênica, a gente vai entender o porquê, em grande parte, desse consumo de agrotóxicos. Vejam, 35% do agrotóxico consumido no Brasil diz respeito ao glifosato. Eu deixei aqui em destaque os agrotóxicos mais consumidos no Brasil em termos de volume, em toneladas consumidas. Glifosato disparado na frente, eu já vou falar dele. Mas deixei também marcado o acefato, a atrazina e o paraquat. Por que esses 3 estão em destaque? Acefato, atrazina e paraquat. Porque eles estão entre os 10 mais vendidos no Brasil e são proibidos na União Europeia há mais de 15 anos. O acefato ele foi proibido porque é neurotóxico, a atrazina foi proibida porque é um disruptor endócrino e o paraquat foi proibido porque está associado ao mal de Alzheimer. E estão entre os 10 mais vendidos no Brasil. O glifosato é um herbicida, é o mais vendido no Brasil. E aqui a gente tem uma foto de uma experiência feita com ratos alimentados com milho transgênico ou com água contendo glifosato. Eu costumo dizer que eu não sou da área da saúde, mas eu juro que eu estou vendo os tumores nos ratos, como vocês estão também. Em função dessa experiência e outras que foram feitas repetindo essa mesma metodologia, a Organização Mundial da Saúde, desde 2015, através do IARC, International Agency for Research on Cancer, admite o glifosato como potencialmente cancerígeno para seres humanos. Glifosato e malationa, no mesmo ano, 2015, foram classificados pela OMS como potencialmente cancerígenos para a saúde humana. Malationa é um inseticida muito usado no Brasil nas campanhas de combate aos vetores das doenças tropicais, dengue, chikungunya, aos mosquitos, transmissores de dengue, chikungunya, zika, etc. Ele é um agrotóxico de uso agrícola. Acho que é importante que nós saibamos disso. Essas pulverizações que acontecem nas cidades, que nós popularmente no Brasil chamamos de fumacê, as substâncias utilizadas são agrotóxicos de uso agrícola, são inseticidas, são os mesmos utilizados na agricultura.
E no Brasil nós somos extremamente permissivos no que diz respeito aos resíduos de agrotóxicos que nós toleramos oficialmente nos alimentos. Vejam, nós autorizamos um resíduo de malationa no brócolis no Brasil 250 vezes maior do que o resíduo de malationa autorizado na União Europeia. Essa ilustração não é apenas uma ilustração, é um infográfico. As imagens estão proporcionais. Isso é o que nós permitimos em termos oficiais. Não há fiscalização de resíduo de agrotóxico nos alimentos no Brasil. É importante que nós saibamos disso. Nós permitimos, no feijão, um resíduo de malationa 400 vezes superior ao limite de resíduo de malationa permitido na União Europeia. Nós permitimos, na nossa água potável, pensando na água, que é estruturante na nossa alimentação, e vocês talvez saibam disso melhor do que eu, nós permitimos um resíduo de 2,4-D, que é um herbicida, um desfoliante químico, 300 vezes superior ao limite de 2,4-D permitido na água potável. Eu vou insistir, água potável. E, finalmente, nós permitimos na água potável no Brasil um limite de glifosato 5.000 vezes superior. Glifosato é aquele da experiência que vocês viram com o rato, 5.000 vezes superior ao limite de glifosato permitido na água potável na União Europeia. Então, quando a gente fala de inserção subalterna do Brasil nessa ordem econômica mundial, ela não é apenas subalterna numa perspectiva econômica, ela nos subalterniza a todos. Ela subalterniza os nossos corpos, ela subalterniza o nosso ambiente. Como é possível que nós possamos permitir um resíduo de glifosato 5.000 vezes superior ao resíduo permitido na União Europeia? Nós somos feitos de outro elemento? Ou a condição humana é a mesma? Então, eu achei interessante mostrar esse vídeo para vocês, né, porque ela faz essa comparação e ela é proporcional à quantidade dos pesticidas que nós utilizamos aqui, né, que estão presentes em alguns cultivos, né, que ela dá de exemplo, e faz a comparação com a União Europeia, né, e é um valor, assim, exorbitante, né, e aí ela ainda faz esse questionamento. Por quê? Por que que a gente está sujeito a isso, né? A gente é diferente, a gente é feito de uma forma diferente. Por que que a gente pode ter o consumo, né, desses alimentos aí tratados com pesticidas, enquanto esses pesticidas são proibidos, né, em outros países? O que acontece? Que interesse que é esse que está por trás disso, que coloca a nossa segurança, né, a nossa saúde em risco, não só nossa, né? A gente está falando aqui de um todo, a gente está falando de um ecossistema, né? E é tudo conectado. Por quê? Por que que a gente está... como ela diz, né? Por que que nós estamos tão permissivos assim? Então, eu deixei esse vídeo, achei interessante, depois vocês podem ver aí ele completo. E é isso, né? Ela, não sei se ela já saiu do Brasil, mas ela está recebendo ameaças por causa dessa pesquisa dela. Das pesquisas, né? Ela trabalha com isso, é a área de formação dela. Então, eu achei interessante trazer, para a gente ter uma noção, né, da quantidade, porque quando a gente fala de valores, às vezes a gente ainda vê que é muito, né? Mas na hora que tem uma comparação, a gente vê que é absurdo. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui algumas ações, né? Então, o que dá para fazer, né, para poder conservar, para poder realizar a conservação dos polinizadores, né? Pode, por exemplo, fazer um plantio direto, né? Esse plantio direto quer dizer que o solo não é revolvido, e aí aquelas espécies que nidificam no solo, elas não são prejudicadas. Por exemplo, também, proximidade das áreas de cultivo, de manchas de vegetação natural, porque esses polinizadores, eles precisam de diversidade, né? Diversidade e riqueza. Então, quando a gente fala de um monocultivo, por exemplo, a gente está falando de uma espécie só. E ele precisa, né, dessas opções para poder preparar um alimento larval, por exemplo, né?
para poder fabricar o mel, enfim. Então, ter essas áreas, né, de vegetação natural próximo também vai auxiliar, porque aí tem opções, né? Um consórcio de cultura para fazer o aumento também, né, dessa diversidade, que é quando você utiliza mais de um tipo de cultura, né, de cultivo. Uso de produtos alternativos para controle de pragas. A irrigação, escolher métodos que não prejudiquem as abelhas, né, ou evitar os horários de forrageamento, por exemplo. Adição de ninhos armadilhas, e nós já temos pesquisas mostrando, né, como que uma produção de um cultivo melhora quando a gente adiciona os ninhos armadilhas de abelhas, né, no entorno desse cultivo. Ou também uma criação de abelhas mesmo, né, próximo a essa área, ao invés de colocar só alguns ninhos armadilhas, né, e fazer algumas manutenções, faz uma criação ali próxima, né, que vai também enriquecer. E o mais importante, né, o não uso de pesticidas. Mas, caso, né, a pessoa decida utilizar mesmo assim, evitar, por exemplo, né, a aplicação no período de floração, que a gente sabe que no período de floração é quando aquelas plantas ali vão estar recebendo seus visitantes florais. Então, evitar também os horários, né, de forrageamento das abelhas. Tem o vento também, se for um dia que tiver com vento muito forte também, dá para evitar. E não misturar pesticidas, isso é uma prática muito comum de pegar compostos diferentes, misturar e aplicar. Respeitar a quantidade descrita na bula, porque a bula ela vem com as quantidades para cada tipo de cultivo, ela varia. E mesmo que a bula, igual o exemplo que eu dei, né, falou que um pesticida lá era medianamente tóxico e meu resultado deu que ele era altamente tóxico, mesmo que a gente tenha essas informações controversas, né, a gente pode evitar, né, misturar compostos, aplicação exagerada, aplicação sem necessidade. Enfim, é porque é o que eu comentei também, né, nós não temos fiscalização. Então, é um uso indiscriminado. O pessoal usa do jeito que quer, na quantidade que quer, mistura o que quiser ali também. Então, é muito sério isso, né? E também para outras ações aí que nós podemos implementar, né, para mitigar impactos, mais incentivos, né, à adoção de práticas agroecológicas, fazer uma capacitação daqueles que manipulam, né, esses agrotóxicos, para poder explicar uma maneira melhor de aplicar, um momento melhor de aplicar, quantidade, né? Proibição de princípios ativos já comprovadamente nocivos ao ambiente e à saúde, e uma fiscalização rígida por órgãos ambientais competentes também. Então, assim, é um problema muito sério e que nós temos aí um longo caminho para percorrer, mas estamos aí, né, tentando reverter esse processo, porque na ecologia a gente já vai percebendo, né, como que a gente precisa melhorar um monte de ação nossa, né, que está colocando a nossa vida em risco, né, futuros problemas que não estão tão distantes assim, que podem aparecer logo, logo, a pandemia da Covid-19, por exemplo, né, e a gente sabe também que outras pandemias podem aparecer à medida que a gente vai desmatando mais áreas que ainda até então não tinham sido áreas virgens, né? Enfim, é um caminho longo aí que nós temos para percorrer, mas ele é muito importante e por isso eu agradeço novamente, né, esse convite, a possibilidade de estar aqui dividindo essas informações com vocês. E aí, para finalizar, obrigada, meu e-mail para contato está aí novamente, e aí estou eu aí super fashion com uma roupinha. Apesar de trabalhar com abelha sem ferrão, elas têm espécies que são muito agressivas, né? E eu trabalhava com uma que mordia, a Scaptotrigona, aquela
que enrosca no cabelo, e ela morde bastante. Aí tem que colocar essa roupinha bonita aí de proteção, né? Mas aconteceu já delas entrarem por baixo da roupa e foi um momento à parte, assim. Mas é isso, muito obrigada. Acho que eu já vou fechar a apresentação, né, e deixar um momento para a gente conversar. São 10 horas. É até que hora mesmo? Até 10h30, né? Ah, ai, meu Deus. Ah, então tá bom. Então é isso. E aí? É sensacional, sensacional. Tem umas dúvidas aqui no chat, mas antes de a gente chegar nelas, na semana passada a gente teve uma palestra da professora Juliane Freitas, e ela trabalha com o efeito, com ecotoxicologia, né, que é o efeito desses agrotóxicos sobre os anfíbios, mas ela também faz experimentos com peixes. E ela mostrou como é que é feito o teste prévio para decidir se o agrotóxico pode ser usado no Brasil ou não. Eles deixam o peixe em contato com algumas concentrações por um tempo e vê se o bicho morre ou não. Basicamente é isso. Só que eles ignoram efeito de longo prazo, ignoram outros organismos, ignora também a magnificação trófica, né? Como essa coisa vai se depositar ao longo da teia trófica dos predadores, dos predadores. E ela começou a fazer esses testes com outro grupo, com sapos, que são mais sensíveis, né? São bichos que têm uma respiração cutânea. E ela viu que as concentrações que eles dizem, ó, isso aqui tá ok, ou mata os bichos ou deixa eles completamente não funcionais, assim. Então é um negócio insano, né? E, Bastante. e eu achei legal, né, também que você falou que a perda das abelhas é um problema, a gente sabe, seríssimo, mas não é só perder as abelhas, né? Se você diminui a população delas, você impacta a abundância local, você já tem uma produção menor. Uhum. Você viu mostrou aqueles efeitos das frutas com menos polinizadores, né? Como é que elas ficam. Então, assim, é um negócio grave em tantas escalas, um gradiente tão intenso de escalas que é porque o cara pode dizer, ah, aqui tem abelha, eu tô vendo aqui, ó, eu boto a armadilhazinha, eu pego a abelha, sim, mas é abelha o suficiente para garantir a produtividade? Então não é só não ter ou não ter abelha, né? Mas é também ter abelha numa proporção suficiente para conseguir polinizar as plantas com eficiência, né? Uhum. Isso é muito doido. O Paulo fez uma pergunta aqui no chat, né? Pode falar, Não, é porque o áudio tá cortando um pouquinho, aí, mas tá dando para entender, mas aí... deve ser a porta que está bloqueando o sinal. Vamos ver se agora fica melhor. Eu te falei, né? Tá. Esses causos do ensino remoto são isso mesmo. Internet é um problema, muitas vezes. Mas é essa ideia, né, de que a gente tem que se preocupar não só com a presença ou ausência de abelhas, mas com essa abundância delas. Isso achei uma novidade muito legal que eu não tinha pensado antes da sua palestra. Não, é como você disse, né? São tantos fatores, é tanta coisa, né? Desde um problema mais assim, mais próximo até alguns que a gente realmente não costuma pensar, né? Uhum. A gente que tem mais contato com a ecologia, a gente pensa, né? Mas aí para uma pessoa que não tem, não vai pensar nesse efeito cascata, né? Perfeito. Eu falo isso para os alunos o tempo todo, que ecologia, em essência, é o estudo de interações em diferentes níveis de organização. E uma das coisas que eu enfatizo nas aulas é, ó, você mexe aqui na comunidade, isso afeta a população e os organismos. Você mexe numa população, isso tem efeito na comunidade e no ecossistema. Está tudo conectado, assim. Não é algo que o produtor, quando ele tem um pensamento muito mais simples, ele vê a plantação, vê uma praga agrícola e ele pensa, se eu pego esse veneno e jogo lá, o inseto morre. E ele vai e joga, o inseto morre, resolveu o problema dele. E Ele não pronto, consegue né? enxergar essas conexões. É. E muito menos isso em escalas temporais, né? E espaciais também. Ele não enxerga que aquilo percola para um lençol freático, que a água da chuva arrasta para o rio, que aquilo ao longo do tempo vai se depositando metais pesados ou substâncias mais tóxicas. E uma hora, quando ele vai comer aquilo que era uma delícia e saudável no início, virou um veneno para ele e para a família, né? É. É tenso.
bem difícil. O Paulo mandou uma pergunta aqui no chat, Nanda. Você quer fazer a pergunta, Paulo? Sobre o índice de polinização nas florestas? Boa noite. Boa noite. Porque no Cerrado o índice de polinização é bem superior do que nas florestas tropicais. Eu achei a pergunta aqui no bate-papo, mas eu acho que deve ser a minha internet mesmo que está cortando. Eu espero que vocês não estejam me escutando como eu estou escutando vocês. Seu áudio está ótimo aqui, né? Ai, que bom. Porque no Cerrado o índice de polinização é bem superior às florestas tropicais. Olha, Paulo, boa pergunta. Boa pergunta. E eu vou dar uma olhada no material que eu retirei essas informações para ver como que esse levantamento foi realizado, para poder te responder isso com mais propriedade. No caso, eu vou ter que passar a resposta, né, para o professor Rafael, e aí ele encaminha para vocês depois. Porque eu acho que eu não sei responder isso. Rafael, você tem algum palpite? Eu não consigo pensar na variação entre os biomas. Eu vou dar uma olhada, tá? Como é que essa pesquisa foi realizada e dou esse feedback para vocês depois, tá, Paulo? Desculpa não conseguir te responder isso agora, mas aí eu não sei se pode ter a ver mesmo com as características, né, de cada bioma, ou se pode estar mais relacionado com como a pesquisa foi feita, né, como é que esse levantamento foi realizado. Mas aí eu vou dar esse feedback para vocês, tá bom? Eu também não sei, Nanda, como funciona essa dinâmica com a apis mellifera, né? Porque aqui no Cerrado ela é introduzida já há bastante tempo, né? E é um bicho bem generalista, assim, interage com muitas espécies diferentes. Eu não sei se ela é tão invasiva no sentido de invadir mesmo territórios na Amazônia, como é aqui no Cerrado, né? Não, ela é bem invasiva. É muito comum nas áreas aí, como é aqui também? É É uma comum. prática, né? A galera põe aquelas caixinhas de abelha para todo lado, né? Eu vi aqui também que você perguntou, né? Será que os agrotóxicos se misturam com o mel das abelhas? E mistura também. Inclusive, se a União Europeia, por exemplo, ela não compra mel, porque eles levam essa fiscalização muito a sério, né? Dependendo da quantidade identificada numa amostra de mel, por exemplo, eles não vão comprar. Então, existem trabalhos analisando também esses resíduos, né, de agrotóxicos em mel. Eu vi também um estudo recente, Nanda, mostrando que essas comidas industrializadas que a gente compra, inclusive, eu não sei como vocês chamam mesmo, no Ceará a gente chama de chilito. Eu não sei como vocês chamam, esses fandangos, esse Ruffles. Eu chamo de skinny, Skinny, salgadinho. os salgadinhos aí. Essas coisas têm agrotóxico, até nisso, assim, até um produto industrializado já está com taxas acima do que é importado em vários lugares do mundo. Então não tem escapatória, tá na água, tá nos alimentos, tá nas coisas industrializadas. Não tem mais para onde correr. A gente está se intoxicando para todo lado. Nossa, sim, sim. E é legal também quando a gente pensa, falando dessa questão do mel, que o mel, eu acho, ele é bem um indicador das características, né, do ambiente onde ele foi retirado, porque ele acaba reproduzindo nessas características, né? Você pode pegar de uma mesma espécie em períodos diferentes, a coloração muda, a composição muda, então o mel ele acaba sendo assim, né, como um bom representante ali para as características do ambiente ali onde ele foi produzido. É bem legal isso. Nada, você está aí mais perto da Amazônia. Como está esse negócio do desmatamento e o que essas áreas estão virando? Tem uma Não, discussão de proteger essas áreas e recuperar ou ninguém sabe o que está acontecendo com elas? olha, não, o negócio aqui é muito sério. Desmatamento aqui está terrível. O avanço da soja está terrível. A disputa por terra ela é muito violenta.
Então, o pessoal que está aqui, né, a população daqui, né, os comunitários, os ribeirinhos, eles estão sofrendo muito também, justamente porque essa disputa por terra ela é muito violenta. Inclusive, eu até pensei em apresentar para vocês, mas eu fiquei assim, como eu já não estou tão familiarizada com esse tipo de conflito, eu achei melhor não colocar. Mas aqui, né, é muito violento, né? E, inclusive, eu não sei o quão divulgado foi, mas nós tivemos aqui no começo do ano, né, algumas regiões do Maranhão e do Pará que foram pulverizadas com pesticidas, com agrotóxicos, para atingir os comunitários. E aí atingiu criança, tem fotos, sabe, das crianças com machucado na pele. Então, assim, até isso, sabe, utilizaram um agrotóxico como forma de tentar expulsar os comunitários que estão ali naquela região. Então, assim, é um assunto bem espinhoso, sabe? E como tem muito interesse envolvido, afinal de contas, a Amazônia, né, é o centro geopolítico do mundo. Então, assim, é muito interesse envolvido e bem espinhoso, assim. Aí eu não sei te falar isso com muita segurança, sabe? Te dar essa informação. Mas, assim, ao mesmo tempo que tem muitas ações, assim, negativas, a gente também tem muitas ações positivas, ONGs trabalhando aqui, fazendo trabalhos incríveis com esse pessoal, com os comunitários, com os indígenas, com os quilombolas. As comunidades ribeirinhas aqui, elas recebem muita assistência, né, por essas ONGs e tal, porque pelo Estado mesmo não recebe, seja questão de saneamento, energia, não recebe. É bem difícil aqui esses problemas. Uma coisa que eu tento falar para os alunos, né, a gente tem discutido isso bastante. A gente falou dos serviços ecossistêmicos nas últimas aulas. Na passada eu falei um pouco de alguns dados de como estão os biomas pelo Brasil, né, tipo, em nível de conservação, em áreas de unidade de conservação, ou que fora delas. Eles vão fazer um projeto com uma apresentação sobre licenciamento ambiental para entender como é que as legislações funcionam para regular isso, né? Mas o buraco fica em... Tem fiscalização? Tipo assim, a gente consegue saber o status real dessas coisas e beleza, a gente sabe, descobre, ó, queimou essas áreas aqui. Tem alguma ação de alguma agência, um governo, algum tipo de setor de público, né, que vai para essas áreas e diz, não, vamos recuperar isso aqui para evitar que essas áreas sejam perdidas de vez, que elas sejam áreas que virem desertos, né, sofram desertificação e que investem em recuperação. Até agora a gente não viu nada disso, né? O assunto simplesmente morreu. Inclusive aqui quando a gente teve aqueles altos índices, né, de fogo aqui na Amazônia também, o pessoal que estava indo combater o fogo é o pessoal daqui, sabe? Montaram aí uma brigada, né? a brigada de Alter foi, e o pessoal estava indo lá apagar o fogo na cara e na coragem, né? Fazendo aí algumas qual que é a palavra, gente? Que você vai pegando a ajuda de um, de outro. Vai conseguindo, né, ajuda, aí conseguiu helicóptero, né? Mas o pessoal estava pagando na cara e na coragem mesmo, e inclusive foram acusados de terem sido os causadores do fogo, né? Eles ficaram até presos, né? Por um foram tempo. Presos. Foi foram ridículo presos. esse episódio. Muito, muito triste, né? Muito triste. Houve um momento de comoção pública por declarações federais de acusar as ONGs de causarem o incêndio, né? O que é uma estratégia muito, muito maldosa, assim, né? De você tá fomentando uma política ruim e passar a culpa para quem está tentando conter os efeitos negativos dessa política ruim, né? É uma situação bem complexa e é muito triste, né? Eu fico muito triste. Porque eu não vejo uma saída rápida disso, né?
infelizmente. Mas assim, tem muita gente boa, muita gente interessada trabalhando aqui também, né? E eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu tenho que manter a esperança no coração. É. Pode falar, né? Não, é difícil, né? A gente vê uma luz no fim do túnel, assim, né? A gente sabe que nós tivemos vários problemas, assim, irreversíveis, ou outros que vão ser, assim, muito difíceis de contornar também, mas é isso, né? Se a gente não acreditar que existe como, aí não sei, acho que perde a razão, né? Não sei, perde o sentido das coisas. É porque assim, o que eu digo de uma saída rápida é porque eu não consigo ver um jeito de a gente ter um planejamento de resolver isso de maneira sistêmica no Brasil sem política pública. É. E não existe nada nessa direção. Nada. Uhum. Então, até a próxima eleição, pelo menos, eu não tenho esperança de que isso vai acontecer. É. Felizmente é o contrário, né? A gente está vivendo um momento muito assustador. E uma coisa que a gente está tentando conversar sobre isso nas aulas, né? Construir essa ideia de você mostrando o esquema, assim, que é tudo conectado, as coisas são sistêmicas, elas não são isoladas no local onde você faz o efeito, se espalha para um monte de lugar, e de um jeito que às vezes a gente nem entende a priori. Não tem como, porque é complexo. Uhum. Tem coisas que dá para prever bem, tem coisas que são um pouco mais delicadas. E daí você tem um monte de gente tacando agrotóxico para todo lado, sem orientação de um profissional. Você viu ali, você trouxe esses dados para a gente da cartilha, né? Que as comunidades vão por dica de quem está vendendo o produto, por um amigo que usa e fala, usa esse tanto aqui que dá certo. E a gente não sabe se eles estão seguindo, se esse tanto, essa quantidade de acordo com a bula, não é? E esse estudo é muito valioso, né? A gente precisa ter esses dados na mão. É. Não, aqui o pessoal vende agrotóxico na rua. Você passa no centro. Nossa, O sério? Não pessoal precisa vende assim, de... na calçada. Não, Caramba, não. É muito. O negócio tá assim. que assustador. Tá, Porque a gente pode olhar isso para várias escalas, do tipo, você está falando aí da região, é porque percola aqui no lençol freático, contamina a água, contamina a família, os alimentos. Mas se olhar para a escala de um ecossistema, para o Brasil, né? Véi, isso afeta a chuva do país inteiro. Uberlândia é. já estava em alerta laranja há um tempo, agora é alerta vermelho. Resumindo, não tem água bastante para todo mundo. E isso está fazendo também com que a fonte primária de energia do Brasil, a principal, são as usinas hidrelétricas. Se tem menos chuva, a conta da energia, ó, dispara, né? Vai para o teto. E agora, assim, a gente lasca a economia com isso, aumenta a energia, que vai custar para todo mundo, desde a gente até as empresas. E se as empresas estão pagando mais energia, elas vão aumentar mais nos produtos que elas vendem para a gente. A água também vai ficar um recurso mais escasso. E agora? O que a gente faz? Ai, é Então, difícil. precisa de política pública. Eu tenho esperança com mobilização política, com organização das ONGs, com a comunidade, com um trabalho de fiscalização, com conscientização, educação ambiental. Mas a gente precisa começar, né? Sim, já tem gente que vem há anos trabalhando com isso, mas precisamos disso a nível de políticas públicas. Eu bato nessa tecla a gente não pode mais deixar esse discurso de que política e sei lá o que mais não se discute. Não, não. Discute, né? Ciência se discute, Precisa. política se discute, é necessário discutir, né? É necessário discutir, especialmente no contexto das nossas políticas ambientais. Porque, olha aí, está vivendo a desgraça de uma pandemia porque deixaram desmatar um monte de área, consumir animal silvestre na China, e a porcaria de um vírus saltou para humano. E o próximo lugar com maior potencial de outros vírus saltarem para humanos é onde? Brasil. Não, o Brasil virou um laboratório, né? Um A céu laboratório a céu aberto. Muito triste isso, nossa senhora. Mas eu mantenho essa esperança de que a gente aprendeu muito com os nossos erros, está aprendendo mais a cada dia e que estão vindo ações muito boas disso e que isso inspire todos nós aqui, né, os alunos também a desenvolverem mais isso, quem sabe se engajarem na política, né? Eu tenho um amigo lá que
terminou a graduação, é vereador lá em Fortaleza, na verdade 2. Isso é muito legal, porque eles estão ativamente resolvendo problemas ambientais ou se engajando nessas discussões. E eu acho isso incrível, né? Então precisamos aí, gente, ó, quem quiser ser vereador de Tuiutaba, vereadora de Tuiutaba, vai ser um acréscimo fantástico para a cidade. É. E a gente tem que fazer a nossa parte também, né? E tem que ir para, se tiver que ir para a rua, tem que ir para a rua, porque a gente não pode deixar as coisas do jeito que elas estão, não. A gente precisa cobrar, né? Cobrar um posicionamento, cobrar alguma. O pessoal tá percebendo isso, né? Eu fico feliz, né? Eu acho que essa CPI da Covid exacerbou a falta de preparo de vários profissionais, né? Que tem um currículo que encanta os olhos e você vai conversar com a pessoa, ela não sabe o que é um vírus. Pois é, nossa, gente do céu. Bom, a nossa saúde está na mão de pessoas assim, isso dá muito medo, né? Mas eu acho que a gente consegue agora perceber que a gente precisa levar essas coisas mais a sério. Não dá para ser uma briga só de bandeiras, mas uma briga de sentar e conversar, né? Não é brigar, é dialogar mesmo. Uhum. Nada, sensacional, adorei a palestra, adorei os dados também. Eu tô doido para que você mande essa cartilha para eu compartilhar com os alunos. Vai ajudar para mostrar essas coisas que eu fico dizendo aqui, ó. Gente, o povo está usando agrotóxicos sem saber, sem pensar, e a gente não tem dado disso, né? Eu nem sabia que tinha esse tipo de estudo. Eu achei incrível, né? Foram quase 544 famílias, se eu não me engano, né? Não, super legal, super legal. Eu vou te mandar o site, aí você pode ter acesso às outras cartilhas também. É bem legal. Ah, sensacional. Me manda que eu divulgo para os alunos. Tá bom. Mas, nossa, eu que agradeço, viu, Rafael, aí pelo convite. Gostei muito aí de ter participado. Espero que tenha sido bom aí, que o pessoal tenha gostado também. Foi incrível, Nanda. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nanda. Boa noite, gente. Bom final de semana a todos.